The Wizards of Realism. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Antes de começar sobre esse vídeo, quero falar para vocês que o canal tem uma grade eclética. Segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira e sábado. Segunda-feira é um dia livre para se fazer vídeos sobre secularismo, sociedade, política, segurança, atualidade, qualquer assunto inerente aos dias atuais, prevalentes, assuntos importantes. Quarta-feira é o dia de vídeo sobre ateísmo e religiões. Sexta-feira, o dia de vídeo sobre ciências, desde astronomia, astrobiologia, física quântica, relatividade, antropologia, qualquer ciência que venha a dar um ganho muito grande ao nosso público aí fora. E sábado passado já teve um piloto sobre o personagem do nosso amigo Edson Martins, o Careca da Razão. E amanhã agora, esse sábado agora, terá oficialmente o primeiro programa do Edson Martins, o Careca da Razão, com Chagas. Então amanhã, não perca nesse sábado, o primeiro programa oficial do nosso colega ateu, o hilariante, o chagista, melhor chagista do mundo ateu do Brasil, Edson Martins, o Careca da Razão, com sátiras políticas, sociais e religiosas. Aqui nesse canal não temos partidos, somos apartidários, não temos ideologia nenhuma. A nossa ideologia é a democracia. Acima de tudo, a democracia e a defesa da democracia. Agora, no tocante a esse vídeo de hoje, será que você acredita realmente, meu amigo crente, que o homem foi feito do barro? Será? Você tem certeza disso? Tem certeza que a Eva foi feita de uma costela? Quer dizer que um osso virou uma carne de primeira? Você tem certeza disso? Bem, vamos verificar essa historinha da Bíblia, na versão científica. O que nos diz a ciência sobre essa historinha da Bíblia? Bem, meu amigo, para se fazer um corpo humano, você precisa de 21 elementos da tabela periódica. Entre esses 21 elementos, tire os 4 principais e misture: carbono, o oxigênio, o nitrogênio e o hidrogênio. E nessa mistura toda, jogue uma pitadinha dos outros 17 faltantes e você terá uma combinação feita na medida exata. É isso que é o corpo humano. Agora, se faltar um desses elementos, tudo desanda. Esses 4 elementos principais, o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio, correspondem a 95% de todo o corpo humano. Veja a seguir, mas de tudo um pouco o que a ciência fala sobre isso. Você sabia que o nosso corpo é 60% oxigênio? Se juntarmos hidrogênio, nitrogênio e carbono, alcançaremos 95% de nossa massa total, que inclui os 42 litros de água que circulam em um organismo adulto. Ao combinar os átomos desses 4 elementos, as moléculas de proteína, gordura e carboidrato, os tijolos que constroem todos os nossos tecidos são formados. Por causa disso, esses elementos são chamados de elementos de constituição. Mas não adiantaria nada se faltassem os outros 5%. A natureza possui 92 elementos químicos. Desses, apenas 17 são os grandes responsáveis
por todas as reações ocorridas em nosso organismo, desde a respiração, produção de energia e eliminação de radicais livres, moléculas acusadas de nosso envelhecimento, fora outras coisas. O processo da vida é regulado por esses elementos químicos. Alguns surgem em pequeníssimas porções, como o ferro. Para você ter uma ideia, a quantidade de ferro no corpo de um homem de 70 quilos não passa de 6 miligramas. Apesar de pouco, é essencial ao bom funcionamento de nosso organismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, os médicos observaram os soldados que sofreram ferimentos graves na região do abdômen, tendo seus aparelhos digestivos perfurados, não podiam se alimentar por vias normais. Por causa disso, era ministrado na veia soro misturado com os elementos químicos importantes para a vida. Assim, foi possível identificar que tipo de sintoma ocorria quando havia deficiência de algum deles. A pessoa que tem uma dieta equilibrada entre carnes, vegetais, ovos e leite não precisa se preocupar com a falta desses ingredientes químicos. Existem ainda os elementos químicos que estão de passagem. Surgem no organismo, mas são apenas viajantes, sem função alguma. O alumínio é um deles. Quando você cozinha alimentos em panelas comuns, eles adentram o nosso corpo. Esse elemento químico permanece por horas ou dias, mas depois é eliminado pela urina. Bem, veja agora a função do flúor. Nós sabemos que os dentes são compostos de fosfato de cálcio. Todos sabem disso. Tá? Agora o flúor, ele agindo junto em combinação com fosfato de cálcio, ele cria uma nova substância chamada fluopatita. Essa substância é muito mais resistente. Sendo assim, ela protege de maneira muito eficaz os seus dentes contra as bactérias que fazem trabalho sujo em sua boca. Veja a seguir as funções de um a um desses 17 elementos que compõem 5% de nosso organismo. Veja o que a ciência diz sobre o trabalho de cada um deles. O potássio atua na contração e no relaxamento dos músculos. Ele fica dentro da célula e troca de lugar com o sódio, que está na parte de fora, quando o impulso nervoso enviado pelo cérebro chega ao músculo. Essa troca permite que o músculo se contraia. O processo mantém os movimentos voluntários e os involuntários, como os batimentos cardíacos. No caso de carência do potássio, o coração corre o risco de parar de bater. O sódio é o controlador das águas. As células contêm 2/3 de toda a água de nosso corpo, e o restante vai para o sangue e outros fluidos. Esse elemento regula o balanceamento da água, tirando das células, por osmose, quando o fluido passa de um meio menos concentrado para o mais concentrado e jogando na corrente sanguínea. Assim, se mantém o volume de sangue em circulação. Junto com o potássio, regula também a contração muscular. O cobre. Esse elemento químico regula a liberação do nosso combustível aos poucos. Se o organismo produzisse toda a energia que precisa de uma única vez, o calor gerado seria tanto que o corpo esquentaria ao ponto de pegar fogo. O
cobre localiza-se na membrana da mitocôndria. Veja a função do cálcio. O cálcio é o mineral mais abundante no nosso organismo. Para você ter uma ideia, meu amigo, um homem que pesa 70 quilos, ele tem em média de 1 quilo a 1,5 kg de cálcio no seu corpo. 99% do cálcio, ele participa da formação dos ossos. E esse 1% que sobra, ele fica na membrana. É ele que é o guarda-costa, o guardião da célula. É ele que decide quem entra e quem sai. Veja-se aqui mais alguns outros elementos químicos desses 17 e veja o que a ciência nos diz sobre o trabalho e a função de cada um deles em nosso organismo. O selênio na cola dos radicais. O selênio faz parte das enzimas destruidoras de radicais livres, moléculas instáveis liberadas durante a produção de energia que estão prontas para se ligarem com quem cruzar na sua frente. Os radicais são acusados de causar envelhecimento e várias doenças, como problemas no coração. O manganês auxilia o crescimento. O manganês faz parte das enzimas que disparam as reações químicas responsáveis pelo amadurecimento celular. Sem ele, o feto não se desenvolve perfeitamente. Além disso, ele ajuda o selênio a expulsar os radicais livres. O molibdênio cria boa gordura. O molibdênio ajuda em várias reações químicas que acontecem dentro do organismo. Uma delas é fazer com que a gordura ingerida com os alimentos seja transformada em outro tipo que possa ser aproveitado pelo organismo. Ajuda também na eliminação de radicais livres. Veja quanto é importante a função do ferro em nosso organismo. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina, o pigmento da célula vermelha do sangue. É ele quem segura o oxigênio captado pelos pulmões e o carrega e o distribui para todo o nosso corpo. Apesar de ter uma quantidade ínfima, muito pequena de ferro em nosso organismo, ele tem uma função primordial, uma função fundamental para a vida. Veja a seguir mais outros elementos químicos e suas funções, de acordo com o conhecimento científico. O zinco. Quando as células produzem energia, liberam gás carbônico, que segue pela corrente sanguínea. Só que qualquer gás no sangue forma bolhas. Isso seria a morte. Só o zinco pode evitar que o corpo se transforme em uma imensa garrafa de refrigerante. Ele faz com que o gás carbônico fique em estado líquido, não oferecendo risco. Além disso, junto com o cobalto, o zinco ajuda a transformar as proteínas dos alimentos em outras que possam ser aproveitadas pelo nosso organismo. O iodo. Os hormônios produzidos pela glândula tireoide regulam a velocidade de todo o metabolismo do corpo e controlam o fluxo de energia. Para que eles possam exercer essa função, têm que estar ligados a 3 ou a 4 átomos de iodo. O fósforo. O fósforo é indispensável para a formação do DNA, supermolécula que guarda as informações genéticas. Ela é constituída por blocos chamados nucleotídeos, que, para existirem, precisam se ligar a um açúcar e a um ácido fosfórico.
Além disso, o fósforo é um dos elementos que formam as moléculas de ATP, adenosina trifosfato, proteína que estoca energia no corpo. O magnésio, para que o ATP, molécula que armazena energia, se forme, é indispensável a presença de magnésio, que está sempre ligado a um fosfato, sal ou ácido, que contém fósforo. Sem o magnésio, é impossível guardar energia na célula. O quanto é importante agora o cobalto em nosso organismo. Esse elemento químico, ele é um dos principais componentes da vitamina B12. Essa vitamina é uma das principais formadoras de células vermelhas no sangue. Se você tiver carência de cobalto no seu organismo, vai acarretar anemia. Carência de cobalto é igual a anemia. Então é muito importante que se tenha uma alimentação adequada, regrada e de qualidade. A seguir, mais outros elementos químicos e suas funções de acordo com o conhecimento científico. O cromo ajuda a insulina. O papel do cromo no organismo não é totalmente conhecido, mas sabe-se que ele participa, junto com a insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, na metabolização do açúcar dentro do organismo. O enxofre. O corpo pode ser intoxicado por metais pesados, como o mercúrio, usado no garimpo do ouro, ou o chumbo da gasolina. O papel do enxofre é transformar uma parte desses tóxicos em compostos solúveis em água, ajudando na sua eliminação. O cloro. Para que as reações químicas dentro do organismo possam ocorrer, os fluidos devem ser sempre neutros, ou seja, não ter carga negativa nem positiva. Sempre que aparece uma carga positiva sobrando, o cloro, que é negativo, entra em ação para neutralizar e refazer o equilíbrio. Bem, meus amigos, vocês viram que o nosso corpo não tem nada a ver com a narrativa bíblica de que o homem, o primeiro homem, foi feito do barro, e nem a mulher foi feita da costela do homem e depois virou carne. Nada disso daqui existe. Isso é só uma lenda contada por um povo supersticioso, assim como é contada lendas por indígenas, por aborígenes, por outras religiões. Cada uma religião tem o seu porquê, tem o seu conto de fada, tem a sua imaginação aflorada quando é para explicar o que eles não sabem. Eles criam na mente deles essas utopias, essas ilusões para explicar o desconhecido. Somos feitos de 21 elementos químicos, alguns passageiros, mas os principais são esses. Nada de poeira. Quando Carl Sagan falou que somos feitos de poeira das estrelas, ele não quer dizer de forma literal a poeira do barro ou da areia, nada disso. Ele está se referindo a uma supernova. Supernova são explosões de estrelas muito mais massivas do que o Sol. Ao findar de sua existência, essas estrelas explodem, e essa explosão é conhecida como supernova. Nessas explosões são criados vários elementos químicos pesados, entre eles urânio, o ferro e tantos outros. Essas substâncias viajam durante bilhões de quilômetros, bilhões de anos-luz, para poder chegar aqui na Terra a uma velocidade estonteante. Chegamos aqui, atravessa a nossa atmosfera, interage com nossos elementos químicos da atmosfera,
caem aqui na Terra. Por isso que nós temos aqui urânio, ferro, molibdênio, selênio, tantos outros elementos químicos. Tá? Então, são esses elementos químicos que compõem o nosso organismo. Esses átomos já existiam há milhões e bilhões de anos antes de nós. Eles se juntaram em uma fórmula específica e criaram o nosso corpo. Nós somos só isso, nada mais de outra coisa. Se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Se houvessem aborígenes na Antártida, já teriam criado Deus, boneco de neve. Fé religiosa é ausência de raciocínio crítico. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fui. If there is no human justice, there is no justice at all.